Olá, pessoal! Hoje iremos falar de um assunto bastante delicado: a Inquisição. Como estamos trabalhando com a reforma religiosa, precisamos entender os motivos que levaram a esta mudança na vinda de cristãos que discordavam das atitudes e ações do clero. É importante que você compreenda que não existe bom ou mal neste contexto. A forma de como aconteceu compete ao momento da história e às pessoas que viveram. A nós, o de conhecer fatos que levaram às reformas religiosas. Vários foram os fatores que levaram a Igreja a tomar atitudes cruéis diante do seu rebanho. O surgimento de outras crenças religiosas é uma delas, levando o temor de perder fiéis para religiões que estavam se expandindo devido às navegações em outros continentes. A busca por novos fiéis, na qual a Igreja cristã considerava herege os muçulmanos, judeus, povos indígenas na América que tinham a sua cultura, religião, a Igreja entendia que eles precisavam de apoio cristão. Se inicia, assim, um processo de arrebanhamento espiritual. Nem que para isso a Igreja precisasse matar. Esse período da história ficou marcado pela Santa Inquisição. O que começou com a intenção de conter a perda de poder pela Igreja Católica passou a ser um negócio muito lucrativo. No início, o Tribunal da Inquisição condenava os suspeitos à tortura. Depois de um tempo, passa a confiscar os bens do mesmo, acusando-o de heresia. Geralmente, a autoridade dos inquisidores tinha o apoio do governo para a realização dos processos que determinavam a culpa do acusado. Também chamada de Santo Ofício, essa instituição era formada pelos tribunais da Igreja Católica, que perseguiam, julgavam e puniam pessoas acusadas de se desviar de suas normas de conduta. Ela teve duas versões: a medieval, nos séculos XIII e XIV, e a mais feroz, a Inquisição moderna, concentrada nos países de Portugal e Espanha, que durou entre os séculos XV aos séculos XIX. Tudo começou no ano de 1231, quando o Papa Gregório IX, preocupado com o crescimento de seitas religiosas, cria um órgão especial para investigar os suspeitos de heresia. Qualquer um que professasse práticas diferentes daquelas não reconhecidas como cristãs era considerado herege. Atuando na Itália, na França, na Alemanha e em Portugal, a Inquisição medieval tinha penas mais brandas. A mais comum era a excomunhão. Embora a tortura já fosse autorizada pelo Papa para arrancar confissões desde 1252. Mas em 1478, ela retorna com força na Espanha. Desta vez, os alvos foram os judeus e os cristãos novos, como eram chamados, de recém-convertidos ao catolicismo.
acusados de continuarem praticando o judaísmo secretamente. A justificativa desse retorno da Inquisição era a necessidade de fiscalizar a fidelidade desses conversos. A verdade é que esses grupos mencionados formavam uma poderosa burguesia urbana que trabalhava os interesses da nobreza e do alto clero eram interessados no dinheiro deles. O apoio dos reis logo aumentou o poder do Santo Ofício, que, para piorar, passou a considerar como qualquer heresia ou ofensa à fé e aos costumes. Por exemplo, quem usasse toalhas limpas no começo do sábado ou não comesse carne de porco era acusado de judaísmo. A lista de perseguidos inclui os protestantes, iluministas, homossexuais e bígamos. As punições tornaram-se bem mais pesadas com a instituição da morte na fogueira, da prisão perpétua e do confisco de bens aos que eram investigados de desvio da religião cristã, transformando a Inquisição uma atividade altamente rentável para os cofres da Igreja. A crueldade dos inquisidores era tamanha que o próprio Papa chegou a pedir aos espanhóis que contivessem o banho de sangue. A migração dos judeus expulsos da Espanha para Portugal em 1492 fez com que a perseguição se repetisse também em Portugal, com a criação do Santo Ofício, no ano de 1536. Um povo que não conseguia um lugar para ficar, nem para viver, nem para rezar, o povo judeu. Um grupo de perseguido na Inquisição foi as mulheres. Elas eram acusadas de bruxaria. Os inquisidores consideravam as práticas de cura através de chás ou remédios feitos de ervas e outras substâncias como um ato de feitiçaria, desviando assim o caminho determinado por Deus. O clero tinha um grande desafeto por essas ações e condenou muitas mulheres à fogueira. As acusações, na maioria das vezes, eram injustas e infundadas. Mas ainda assim, os inquisidores não perdoavam os acusados. Milhares de pessoas foram torturadas, presas ou queimadas vivas. Um dado simplório mostra que os inquisidores portugueses fizeram 40.000 vítimas, das quais 2.000 foram mortas na fogueira. Na Espanha, até a extinção do Santo Ofício em 1834, estima-se que quase 300.000 tenham sido condenadas e 30.000 pessoas foram executadas. Mas isso é somente um dado. Os números são mais expressivos. Como ocorria esse processo de julgamento durante a Inquisição? Um grupo de monges do Santo Ofício chegava à aldeia e reunia toda a população na igreja, no chamado período de graça, que durava um mês. Convidavam os pecadores a admitirem suas heresias,
quem se confessasse em geral se livraria das penas mais severas. Na sequência, ocorriam as investigações. Quem não aproveitasse o período de graça poderia ser denunciado. Como a Inquisição incentivava a delação, o pânico era generalizado. Todos eram suspeitos em potencial. O acusado era convocado a se defender no tribunal. E, como consequência, vinha a sentença. O suspeito era interrogado por 3 inquisidores. Um deles, o inquisidor Mor, dava a sentença final. A defesa era difícil, pois raramente o réu tinha direito a um advogado. E quem seria o advogado que iria defender o acusado de heresia? Para arrancar as confissões, o Santo Ofício colocava espiões no encalço do suspeito e recorria a práticas tenebrosas de tortura. É muito importante ressaltar que, para aqueles que observam a prática das torturas ao longo da história da Inquisição, parece bastante óbvio a você concluir que tal prática simplesmente se manifestava através dos demandos e das crueldades do clérigo envolvido. Contudo, a época em que viveram esse momento doloroso da história, essas torturas, elas refletiam concepções religiosas que eram tomadas como verdade para aqueles que empregavam naquele momento. O inquisidor Mor variava a crueldade dos castigos conforme a heresia. Os mais leves incluíam deixar o acusado acorrentado, sem comer nem dormir por vários dias. Mas o relato histórico registra outros bem mais dolorosos. E para amedrontar os acusados, os carrascos faziam uma demonstração de como funcionava estes dispositivos de tortura. Irei apresentar alguns exemplos de instrumentos de tortura empregados pela Igreja. O potro era uma das torturas mais conhecidas pelos porões da Santa Inquisição. Nesse método, o réu era deitado em uma cama feita de ripa e tinha seus membros amarrados com cordas. Usando uma haste de metal ou madeira, uma corda amarrada era enrolada até ferir o acusado. Por conta dos vergões e cicatrizes deixadas por esse tipo de tortura, os inquisidores realizavam algumas semanas antes da conclusão final do processo, que seria seguido de morte. O mais temido instrumento de tortura era a roda. Nesse momento, a vítima tinha seu corpo preso à parte externa de uma roda posicionada embaixo de um braseiro. O torturado ia sofrendo com o calor e as queimaduras que se formavam na medida que a roda era desenrolada na direção do fogo. Em algumas versões, o fogo era substituído por ferros pontiagudos que laceravam o acusado. Os inquisidores alemães e ingleses foram os que mais empregavam tal método de confissão.
No pêndulo, o acusado tinha as canelas e pulsos amarrados a cordas integradas a um sistema de roldana. Depois disso, seu corpo era suspenso até certa altura, solto e bruscamente segurado. O impacto causado por esse movimento poderia destroncar a vítima e, em alguns casos, deixá-la aleijada. Tortura d'água. Neste aparelho de tortura, o acusado era amarrado de barriga para cima em uma mesa estreita ou um cavalete. Sem poder esboçar a mínima reação, os inquisidores introduziam um funil na boca do torturado e desejavam vários litros de água goela abaixo. Algumas vezes, um pano encharcado era introduzido na garganta, causando a falta de ar. A tortura sempre foi uma prática aplicada por todas as justiças civis e religiosas, que ocorreu até o século XVIII. Dependendo da forma de como eram condenados os acusados pela Igreja, as torturas eram processuais, mas nunca seguidas de morte. A morte seria uma consequência do método aplicado. A Igreja não admitia nenhum derramamento de sangue, cuidando zelosamente da pureza de suas mãos. Parece contraditório, não é? Mas aconteceu. De fato, os terrores presentes nesses métodos de confissão eram abomináveis e deixam muitas pessoas horrorizadas. Contudo, os valores e a cultura dessa época permitiam a importância da tortura como um meio de salvação daqueles que se desviavam dos dogmas da Igreja. Em meio a tanta controvérsia religiosa, exploração e morte de muitos fiéis, leva à incredulidade de alguns representantes da Igreja. Surge aí a reforma religiosa, não deixando de evidenciar a não aceitação dos atos. Nossa próxima aula será finalizada com Martinho Lutero. O objetivo desta aula é apresentar os fatos que ocorreram e que a Igreja Católica esconde, ou não faz questão de lembrar. Não esqueça de curtir e deixar o seu comentário aqui nos Caminhos da História.